tarde, turma. Estamos dando continuidade aí, né, nossa matéria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias puras e misturas. Só relembrando aí, a última aula a gente falou sobre a matéria e suas propriedades, tanto as propriedades gerais quanto as propriedades específicas, né? A gente discutiu um pouquinho dessas propriedades e a gente terminou falando que essa matéria, né, no caso a gente terminou nesse slide aqui, que essa matéria ela vai ser organizada de forma diferente, né? Dependendo do corpo que ela vai formar no universo aí. Então, a forma de organização quando a gente ela trabalha com a matéria, a gente tem como a primeira representação química, a menor representação química de um elemento químico, que vai ser considerado o átomo. Vocês já ouviram diversos nomes de elementos químicos aí, como oxigênio, hidrogênio, carbono, ouro, prata, titânio, enxofre, diversos outros. Cada um desses é um elemento químico. Esse elemento químico ele vai ser representado por átomos. Só que a maioria desses elementos químicos eles não são encontrados na natureza na forma atômica. Eu não vou encontrar um átomo de oxigênio solto na atmosfera normalmente. Eu vou encontrar ele na forma de molécula. E como a gente já falou, essa molécula nada mais é que o quê? A junção, a ligação entre átomos diferentes. Mais para frente a gente vai estudar sobre ligações químicas. A gente vai ver como que é feita essas ligações. Mas basicamente a gente tem que entender o que aqui agora? Que os átomos eles vão ser encontrados na natureza na fórmula de moléculas ligados uns aos outros. Quando eu tenho essa ligação entre esses átomos, esses elementos químicos, eu vou ter a formação de uma substância. Essa substância vai ser chamada de substância pura. Mais para frente a gente vai diferenciar isso aí de uma mistura. Essa substância pura ela pode ser dividida, pode ser caracterizada em dois tipos. A gente tem primeiro aqui as substâncias puras simples, que basicamente vão ser formadas pelo mesmo elemento químico. Tá? Vou mostrar para vocês aqui num outro slide. Olha só, aqui o exemplo do H2. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho outro átomo de hidrogênio. Na natureza eles não vão estar desse jeito. Eles vão estar encontrados ligados uns aos outros. Então esses dois átomos de hidrogênio eles vão formar uma molécula de H2, que é o hidrogênio atmosférico. Então, aqui eu vou ter uma substância. Essa substância ela é pura e ela é considerada simples. Por que simples? Porque ela é formada de um único elemento químico. Nesse caso aqui eu tenho o hidrogênio. Tá? Aqui eu tenho outro exemplo de substância pura. Só que ela vai ser chamada de substância pura composta. Por que composta? Porque além do hidrogênio, que no caso aqui eu também tenho dois, eu vou ter um oxigênio. Ao se ligar esses três átomos, eu vou ter uma molécula chamada de H2O, que é a molécula de água. A gente até falou na última aula aí. Então, eu vou ter o quê? Dois hidrogênios ligados a um oxigênio. Então, eu não vou ter uma molécula simples mais. Eu não vou ter mais uma substância pura simples. Eu vou ter uma substância pura composta. Tá? Aqui tem outros exemplos. Aqui eu tenho O3, aqui eu tenho esse T4, que é o fósforo. Tá? Aqui eu vou ter as substâncias simples, tá vendo? Eu tenho só o mesmo tipo de elemento químico em cada uma dessas substâncias. Já na composta, outro exemplo, o mesmo exemplo aqui é a H2O, que é a água. Aqui eu tenho o gás metano, que é o CH4, que é formado por um carbono e quatro, no caso aqui, 4 hidrogênios. Tá? Então, isso são as substâncias puras, tanto a simples quanto a composta. A diferença é os elementos químicos que a formam. O mesmo elemento químico, elementos químicos diferentes. Agora, quando eu falo aqui de H2O, eu falo de água, todo mundo está acostumado a beber aí. Vocês acham que a água é uma substância pura? Normalmente, quando a gente pensa em água para beber, a gente pensa em uma substância pura. Na verdade, quando a gente tem uma água para beber, a gente não chama ela de água pura, a gente chama ela de água potável. Por que água potável? Porque eu não vou ter só H2O misturado nessa água. Eu vou ter diversas outras substâncias, diversos sais minerais que vão estar dissolvidos na água, tornando ela uma mistura. No caso dessa mistura da água que a gente bebe, quando você olha para ela, você consegue ver que tem alguma coisa de diferente ali? Não. Então eu vou ter uma fase só. Eu vou ver esse copo de água e ele vai estar ali simplesmente igual está aqui, a água e o sal dissolvidos, os sais dissolvidos. Eu não consigo diferenciar. Então eu vou ter uma substância chamada de substância, eu vou ter uma mistura feita por várias substâncias e nesse caso ela é chamada de homogênea. Tá vendo esse prefixo homo aqui? Esse prefixo homo, ele significa igual.
Tá? Então, quando você olha ali a estrutura daquela mistura, é tudo igual, é água, é tudo do mesmo jeito. Agora, se eu pegar essa mesma água que está ali misturada e jogar óleo nela, e jogar areia também, misturar e deixar ali um tempo, o que vai acontecer? Não vai acontecer uma mistura completa que você vai ver, né, tudo dissolvido ali. Você vai ver o que se chamar de fases. No caso aqui, né, no desenho, a gente tem o óleo e a água embaixo. Então eu vou ter, no caso, duas fases. Se eu tivesse colocado a areia também, a areia ficaria, no caso, embaixo da água. Então eu teria três fases diferentes. Então quando eu falo dessa substância que eu consigo diferenciar duas ou mais fases, independente do número, eu vou ter uma substância chamada de, uma mistura chamada de heterogênea. O prefixo hétero, tá? Ele significa diferente, ok? Então eu vou ter substância pura simples formada pelo mesmo elemento químico. Substância pura composta formada por elementos químicos diferentes. Se eu tenho duas ou mais substâncias puras misturadas, eu vou ter uma mistura. Se no caso essa mistura eu não conseguir perceber mais de uma fase, ela é chamada de que vem de igual, homogênea. Se eu consigo perceber duas ou mais fases, eu consigo diferenciar essa substância só de olhar, eu vou chamar ela de heterogênea, hétero de diferente, ok? Aqui, olha só, a gente tem um desenho aqui, um esquema mostrando como que seria a ligação desses átomos. Aqui nesse quadrinho aqui eu tenho diversas substâncias. Cada bolinha dessa que eu tenho aqui vai ser um átomo diferente. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho três átomos iguais. Então, eu vou formar uma substância pura o quê? Simples, que são os mesmos elementos químicos. Nesses dois casos aqui, nesses casos aqui, são substâncias diferentes, mas elas são puras. Porque eu tenho dois átomos iguais aqui, eu tenho três átomos iguais aqui. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho um átomo que tem um xizinho, que é diferente desse aqui. Então eu vou ter uma substância pura? Vou. Só que a diferença é que ela vai ser o quê? Composta. Ela vai ser formada por elementos químicos diferentes. Ok? Então aí a diferenciação de substância pura, simples e substância pura composta novamente. Mais um exemplo aqui, mostrando os elementos químicos com outra representação. Aqui a gente tem a fórmula molecular, no caso CH4, que é o gás metano, que, como eu já falei, é um carbono e 4 hidrogênios. Eu tenho o H2, que é o hidrogênio atmosférico, que são 2 hidrogênios ligados. E aqui a gente consegue contar o número de átomos que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho só um Czinho aqui no carbono, no CH4, significa que eu tenho um carbono. Se eu tenho 4 aqui depois do H, significa que eu tenho 4. Então, ao todo, nessa molécula aqui, eu tenho 5 átomos. Aqui eu tenho outra molécula que eu vou ter mais o quê? Mais 2 átomos. Então, se a gente analisar tudo aqui, eu consigo contar 31 átomos. Por que 3 elementos químicos? Carbono, hidrogênio e nitrogênio. Se eu comparar todas as outras moléculas aqui, eu só tenho esses 3 elementos químicos. Ao todo, 9 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, todas aí. Substância simples, eu vou ter uma única substância simples aqui, ó, que é o H2. E no caso, 2 substâncias compostas, que é o metano, e o NH3 aqui, a amônia. E isso aqui vocês já estão mais acostumados. Ó. Vocês já estudaram isso aí várias vezes, que são os estados físicos da matéria e as suas mudanças. Aqui a gente tem como representação a água, tá? A água aqui vai ser, vai estar nos 3 estados sólidos, nos 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. E o que faz basicamente essa matéria transformar de um para o outro? A presença e a ausência de calor, basicamente aí. Se eu tenho gelo, tirei ele da geladeira, quando eu coloco ele no ambiente aqui fora, ele vai ganhar calor da atmosfera. Então, ele ganhando calor, ele vai para o estado físico, que vai ser o líquido. E essa mudança vai ser a fusão. Se eu pego essa água líquida agora e continuo adicionando calor, coloco ela numa panela e coloco no fogo, ela vai ganhar mais calor e ela vai para o estado gasoso, a vaporização ou evaporação. Aí esse vapor subiu e encostou lá em cima na tampa da panela que está mais fria. Ele vai perder calor. Quando ele perde calor, ele volta para o estado
líquida, é comum você ver essa panela de arroz, você tampa ela, destampa ela está toda molhada. Porque aconteceu a condensação da água aí. Se eu pegar essa água agora e voltar para o congelador, ela vai perder calor para o congelador. A geladeira ela rouba calor das coisas. Então aí ela vai perder calor e vai voltar para o estado sólido, que é a solidificação. E a gente tem a sublimação aqui, que acontece da matéria ela passar do estado sólido direto para o gasoso e vice-versa, sem passar pelo líquido. Tá? Isso é como chuva de granizo, por exemplo. Você tem lá as nuvens, né, no estado gasoso, né, por causa de diferença de pressão ali, de temperatura. Vai acontecer desse vapor se transformar em granizo, que é o gelo, e vai cair aí. Um outro exemplo, ao contrário, aí, por exemplo, a naftalina, que é uma bolinha branquinha com cheiro forte, que ela está ali no estado sólido, com o tempo ela simplesmente sublima e vai passar para o estado gasoso aí, ok? Então, a gente diferenciando aí para terminar, né, essa parte, a gente fala aí de fenômenos físicos, né, e fenômenos químicos. Qual que é a diferença? Os fenômenos físicos, eles basicamente vão mudar o quê? O estado físico da matéria. Isso aqui é um fenômeno físico, a água derretendo, a água evaporando e todos esses aqui. Ou se eu pegar, por exemplo, um pedaço de papel e rasgar ele, eu estou mudando o tamanho, estou mudando o volume, eu estou mudando, né, no caso, a massa dele aí, mas o papel não vai deixar de ser papel. Aqui a água não vai deixar de ser água. Tá? Então eu vou ter um fenômeno chamado de fenômeno físico, porque ele não vai alterar a natureza da matéria. O papel vai continuar tendo as mesmas moléculas, os mesmos átomos ali. Já o fenômeno químico vai ter essa transformação. Por exemplo, quando você coloca fogo em alguma coisa, se eu colocar fogo no papel, o papel vai deixar de existir? Não, mas ele vai ser transformado em quê? Em gás carbônico e cinza, basicamente. É a mesma coisa que o papel? Não. Então eu tive um processo de transformação química, ok? Bom, pessoal, para terminar, por aqui, daqui a pouco eu vou gravar mais um vídeo para vocês, para a gente terminar a matéria. Vamos dar uma passadinha pelo PET 4, né, para correr o olho nele aí, mas basicamente tudo que eu expliquei aqui é o que está lá no PET. Essa parte de substância pura simples, substância pura composta, as misturas homogêneas e heterogêneas. É basicamente isso que vocês têm que saber por enquanto. Beleza? Então vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!